Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje eu trouxe a segunda aula deste tapete. Então, como prometido, aqui nessa videoaula vocês vão aprender a fazer aqui as peças da aplicação, o caule, as folhas e a florzinha. Lembrando que o vídeo vai estar eu fazendo com a flor aqui com a cor branca, mas é idêntica, igualzinha a esta. Se vocês não gostou dessa florzinha, pode estar fazendo um outro tipo aí do gosto de vocês. Então, para fazer essa florzinha, eu usei aqui o Barroco Multicolor Premium, é um fio da Círculo, é um fio 6, a cor 9427, é a cor flor. E usei aqui o Barroco também Multicolor Premium, é um fio da Círculo, é um fio 6, a cor é o número 9536, cor gramado. Então, vamos lá para a videoaula. Aqui com o fio, né, o amarelo canário, vou fazer o anel mágico, mas se você preferir, pode estar fazendo aí 5 correntinhas e fechando em círculo. Vou fazer aqui o anel mágico, ó, deixo aqui uma ponta sobrando à frente dos meus 2 dedos, dou uma volta, passo o fio por cima deste que está no meu dedo, venho aqui por baixo, laço o fio, ó, já fiquei com essa laçadinha, ó. Então, aqui, ó, já posso até tirar do meu dedo, ó. Vou fazer aqui as 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, 3 correntinhas, e vou aqui no anel, ó, sempre abraçando aqui os 2 fios, ó, sempre aqui à minha frente a ponta do fio, e vou fazer aqui mais 15 pontos altos, totalizando então com as 3 correntinhas que eu iniciei, 16 pontos altos. Vou adiantando e volto já. Prontinho, então, aqui os meus 16 pontos altos dentro do anel. Aqui eu puxo o fio, ó. E vou fechar aqui o círculo, ó. Então, eu vou fazer aqui agora a união da carreira, na terceira correntinha que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, já cortei meu fio e passo por essa que está aqui na minha agulha, ó, todo o fio. Aí, eu venho aqui, ó, no segundo ponto alto à minha frente, pegando essas 2 laçadinhas aqui, ó, por trás, eu laço aqui a ponta do meu fio e levo lá para o avesso, ó. Ficando, então, aqui o encontro da carreira, ó, bem bonitinho. Então, aqui no avesso, ó, virando para o avesso, eu vou pegar uma laçadinha aqui, ó, próxima à ponta do fio, ó, próximo, laço ela, passo por essa laçada, agora eu dou 1 e 2 correntinhas, passo todo o meu fio, venho aqui, ó, e aperto bem essas 2 correntinhas para formar o nozinho, ó. Aqui o anel mágico, eu também preciso dar aqui um nozinho para que ele não abra, porque ele está aberto. Então, eu pego aqui uma laçadinha próxima, então, à ponta do fio, e faço o mesmo processo. 1 e 2 correntinhas, passo todo o meu fio, aperto bem para formar o nozinho. Essas 2 pontas eu vou embutir aqui, ó. Então, eu pego aqui só umas laçadas pelo lado do avesso, não deixando parecer nada pelo lado do direito, ó. E laço aqui a ponta do meu fio, ó, dou uma seguradinha e vou assim, ó, embutindo aqui tanto esta ponta como essa nestes 16 pontos altos. Olha só. Aqui, então, o anelzinho com os 16 pontos, olha, o lado do avesso. Então, aqui agora eu vou fazer com o fio branco a minha laçadinha inicial. Aperto bem aqui para ficar no nozinho. Vou trabalhar aqui, então,
um ponto baixo. Em qualquer um dos pontos altos aqui, eu pego e faço um ponto baixo. Dessa forma. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular o próximo ponto de base e venho no seguinte e faço um ponto baixo. Desta forma, ó. As pétalas serão feitas uma de cada vez. Então, aqui agora eu vou fazer 1 e 2 correntinhas, viro o meu trabalho para o avesso, ó. E vou fazer aqui dentro desta alcinha 10 pontos altos. Vou adiantando os 10 pontos altos aqui dentro dessa alcinha e volto já. Terminei aqui, ó, os 10 pontos altos. Eu estou trabalhando pelo avesso, ó. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui, ó, novamente para o direito. E aqui eu tenho este ponto que eu pulei, ó, no meio aqui da alça, ó, debaixo da alça das 5 correntinhas. Então, eu introduzo a minha agulha aqui, neste ponto que eu pulei, e faço um ponto baixo. É neste momento que as pétalas vão ficar retorcidas, ó. Então, aqui agora eu vou para a segunda pétala. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E venho aqui, ó, após essa que está aqui o ponto baixo, eu pulo esse ponto, e novamente eu venho no próximo. E faço um ponto baixo. Faço aqui as minhas 2 correntinhas, viro para o avesso e vou fazer aqui os 10 pontos altos. Vou adiantando e volto já. Terminei meus 10 pontos, já na segunda pétala, ó. Então, eu vou virar para o direito, ó, viro para o direito. E aqui eu tenho, ó, debaixo da alça que eu acabei de fazer os 10 pontos, esse ponto aqui que eu pulei, ó. Então, eu venho neste ponto que eu pulei e faço um ponto baixo. Olha só. Então, aqui vou para a terceira pétala. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, ó, nos pontos livres, ó, pulo o primeiro livre e venho no próximo, ó, sempre pulando um. Então, eu tenho 16 pontos altos. Na carreira de base, eu vou ficar agora com 8 pétalas, porque eu estou pulando um ponto de base. Dou as minhas 2 correntinhas, viro aqui para o avesso e vou fazer aqui os 10 pontos altos. Então, nessa dinâmica, nós vamos fazer 8 pétalas. Mostrando então aqui, ó, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou com 7 pétalas. Então, eu vou fazer agora a 8ª pétala. Então, olha, eu vou pular o próximo ponto e vou vir aqui, ó, onde eu iniciei, ó, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, porque eu estou fechando aqui a carreira de alças. Então, faço aqui um ponto baixíssimo, desta forma. Então, eu vou virar o meu trabalho para o avesso, faço as minhas 2 correntinhas e venho aqui fazer os 10 pontos altos. Fiz, então, os 10 pontos na 8ª alcinha, eu viro para o direito e tenho aqui, ó, me sobrou este ponto aqui, ó, de baixo. Então, eu faço aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. Encerrando, então, aqui, ó, as 8 pétalas, ó, da primeira camada aqui da nossa flor. Então, aqui agora eu vou fazer alças de 5 correntinhas
para mim já vir com a outra camada de pétalas. Então, nós vamos trabalhar agora sempre, ó, os pontos baixos que deu origem às 5 correntinhas. E nós vamos pular sempre o ponto baixo do meio delas. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho o primeiro ponto baixo aqui, ó. Então, eu venho, ó. Olha só, não o do meio, este daqui, ó. Então, eu venho aqui e vou fazer um ponto baixo, pegando essas duas laçadinhas aqui, ó. Um ponto baixo aqui. Um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e venho aqui, ó. Esse ponto baixo aqui, ó, é o do meio. Então, nós vamos fazer neste ponto alto, nesse ponto baixo aqui, que é a alça de 5 correntinhas. Então, eu venho aqui, ó, por detrás, eu pego essas duas laçadinhas, aqui, ó, e faço um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na próxima, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 2 pontos baixos. Esse é o do meio que eu pulei, e este próximo aqui é da alcinha das 5 correntinhas, ó. Então, eu venho aqui nele, ó, e pego essas duas laçadinhas. Então, nós estamos trabalhando só os pontos baixos das alças e pulando os pontos baixos que foram feitos debaixo da alça, ó. Então, nós vamos ficar agora com 8 alcinhas, ó. Finalizando, então, aqui minhas alcinhas, só mostrando pelo avesso, as alcinhas, ó. Então, elas vai ficar, ó, entre uma pétala e outra, ó, bem certinho, ó. Então, aqui eu vou fechar a minha última alcinha, fiz as minhas 5 correntinhas, e venho aqui onde iniciei, ó, com um ponto baixo, e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, nessa pétala que me apresenta aqui à minha frente, agora, ó, eu vou entrar dentro dela e vou fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha e aqui dentro 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. Tudo na mesma alça. Venho na próxima alça, um ponto baixo, uma correntinha e 7 pontos altos, conforme eu fiz aqui, ó. Então, eu vou repetir este processo nas minhas 8 alcinhas. Fiz aqui, então, ó, minhas 8 alcinhas. Aqui já cortei meu fio, fiz aqui meu último ponto baixo, ó. Então, eu iniciei aqui a primeira pétala com um ponto baixo. Então, eu venho neste ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. E passo todo o fio por essa laçada que está na minha agulha, ó. Dessa forma. Aí, eu venho nessa correntinha aqui, ó, introduzo a agulha por trás, laço meu fio e levo lá para o avesso. Aqui no avesso, eu pego aqui uma laçada, próxima aqui à ponta do fio, ó, laço a ponta do fio, faço 1 e 2 correntinhas, passo todo o meu fio, venho aqui e aperto bem para formar um nozinho, ó. Não desmanche esse nozinho, eu garanto.
Agora, eu venho aqui, ó, nestes pontos altos aqui, nesses 7 pontos, pegando só a laçadinha pelo avesso, ó, assim, ó, e laço aqui a ponta do fio, dou uma seguradinha assim, ó, e passo aqui, ó, embutindo, então, aqui a ponta do fio. Dessa forma. Venho aqui e terminar. Depois é só cortar a ponta do fio. Se quiser depois pôr um pinguinho de cola aqui, colando aqui a ponta do fio, fica legal. Então, olha, tá prontinha aí a nossa florzinha. E vamos aí agora fazer a parte verde, né? Simbolizando aí as folhinhas da nossa florzinha. Fazer aqui a minha laçadinha. Então, aqui atrás, ó, nestes pontos altos aqui, nesses pontos baixos aqui das alças, eu vou fazer aqui, então, ó, pegando aqui, ó, sempre 2 laçadinhas assim, ó, para não aparecer aqui do direito, ó. Então, eu pego somente 2 laçadinhas lá no avesso, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Deixa eu pegar um fiozinho do branco aqui. Quando é assim, vou desmanchar, ó. Faço um ponto baixo. Desta forma. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E venho aqui, ó, no próximo ponto baixo, ó. Pego aqui as 2 laçadinhas. E faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer 8 alcinhas, pegando aqui os pontos baixos, ó, da última aqui camada de pétala. Então, vou ficar com 8 alcinhas novamente. Olha só como que vai ficar, ó, as 8 alcinhas. Então, aqui já dei as minhas 5 correntinhas e vou fazer a união aonde eu iniciei aqui, ó. Na primeira alcinha, iniciei aqui com um ponto baixo. Então, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro da alcinha, essa ponta aqui que eu iniciei, eu seguro aqui, já vou trabalhando, já embutindo, então, essa ponta. Então, eu entro aqui dentro da alcinha, ó, faço aqui um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos do ladinho. 1 e 2, ó, ficando 3 pontos altos. Aqui vou fazer um leque. Então, eu fiz, ó, os 3, vou fazer 3 correntinhas, 2 e 3. Dou a laçada e venho aqui no pezinho, ó. Pego essas 2 laçadinhas e faço aqui um ponto alto. Ficando assim, ó. Dou a laçada e venho finalizar aqui o leque. Fazer os 3 pontos altos que faltam. 2 e 3. Olha só. Vou dar uma correntinha e venho aqui, ó, na próxima alcinha e faço aqui somente 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha e venho aqui na próxima alça fazer a repetição aqui do leque, ó, conforme eu fiz aqui, ó, no início. Então, eu vou ficar com 4 leques igual a este e 4 desenho aqui, ó, 3 com um buraquinho de 3 pontos altos, sempre com espaço aqui de uma correntinha.
Finalizando, então, aqui, ó, essa camada de verdinho, ó. Então, olha os 4 leques, ó. Então, foi alternado um desenho com o leque e um desenho com os 3 pontos altos, ó. Então, ficou assim, ó, quadradinho aqui a minha florzinha. Então, aqui eu vou dar uma correntinha para mim fazer a união da carreira aqui, ó, aonde eu iniciei, ó, 1, 2, iniciei com as 3 correntinhas, ó. Então, se as 3 correntinhas é um ponto, então eu tenho que fazer o ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha, para ele ficar, ó, certinho, ó, a altura dos outros pontos altos. Ponto baixíssimo, essa laçadinha dentro dessa. Vou trabalhar agora essa carreira aqui, ó, neste ponto alto aqui, ó, em diagonal. Essas 3 correntinhas vai ficar lá atrás, que nós vamos trabalhar ela a próxima etapa. Então, eu venho com ponto baixíssimo aqui, ó, no segundo ponto alto, pegando essas 2 laçadinhas, laço o fio e passo por essa que está na minha agulha. Venho aqui no terceiro ponto, ó, pegando as 2 laçadinhas e passo por essa que está na minha agulha. Então, aqui agora eu vou trabalhar este ponto alto aqui na frente, ó. Então, eu entro aqui dentro dele e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, eu venho aqui no mesmo espaço, ó, e faço um ponto baixo. Vou fazer 8 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, vamos ficar assim, ó, com as folhinhas, ó. Aqui atrás está, ó, as 3 correntinhas que eu vou trabalhar numa próxima etapa. Então, fica assim, ó. Então, aqui agora, eu vou aqui, ó, neste bloquinho de 3 pontos altos. Eu estou longe, eu não quero cortar o meu fio. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no segundo ponto alto. Então, vamos lá. Eu venho aqui no primeiro ponto, ó, sempre pegando essas 2 laçadinhas aqui, ó, e vou fazendo assim, ó, ponto baixíssimo, uma laçadinha dentro da outra, ó. Venho no terceiro, dentro da outra. Aí, eu tenho uma correntinha aqui, então, eu venho dentro da correntinha também e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu já tenho aqui o primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Cheguei no segundo ponto que eu vou trabalhar, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer a repetição das folhinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas no mesmo espaço aqui no segundo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Olha só, que legal. Aqui, então, agora eu vou trabalhar esse ponto alto em diagonal aqui, ó, deixando a alcinha dos 3 correntinhas para trás. Então, eu vou caminhar conforme eu fiz aqui, igualzinho, ó. Venho aqui caminhando com ponto baixíssimo até entrar aqui, ó, e fazer a repetição da folhinha. Então, agora nós vamos ficar com 8 folhinhas assim, ó. Finalizando, então, aqui as minhas folhinhas, olha só, que belezura. Então, aqui, ó, eu vou finalizar aqui a carreira, ó. Então, eu vim com ponto baixíssimo, porque eu iniciei aqui com ponto baixíssimo. Então, eu vim até aqui com ponto baixíssimo,
para não dar relevo. Então, eu venho aqui onde eu iniciei, já cortei meu fio, faço aqui, então, ponto baixíssimo, passo todo o meu fio, dessa forma. Aí, eu venho aqui no segundo ponto, ó, por detrás, aqui pegando essas laçadinhas aqui, ó. Meio difícil, porque ela tá dupla. Aí, eu laço aqui a ponta do fio e levo lá para o avesso, ó. Olha só. Então, aqui no avesso, eu vou fazer o acabamento conforme eu fiz aqui, nas outras carreiras aqui anteriores. É da mesma forma, olha só. Vou fazer agora aqui o cabinho, né, onde eu vou aplicar as folhinhas. Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial, laçadinha inicial. Fiquei aqui com a minha primeira laçada. Agora, eu vou fazer 50 correntes, duas, vou adiantando as 50 e volto já. Fiz, então, aqui as 50 correntes, ó. Então, aqui agora eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, na segunda corrente e faço um ponto baixíssimo, ó. Essa laçada dentro dessa. Venho na próxima corrente, laço o fio e passo nessa laçada que está na minha agulha. E assim eu vou fazer, ó, uma laçada dentro da outra, ponto baixíssimo. Vou adiantando aqui e já volto prontinho. Terminei, ó. Então, ficando assim, ó, ponto baixíssimo. Então, aqui eu pego, já cortei a ponta do fio, passo todo o meu fio por essa última laçadinha, aperto bem, aí eu venho pelo avesso, ó. Olhar bem o avesso e vou pegar assim, ó. Essas laçadinhas aqui no avesso, e vou pegar aqui as pontas, as duas pontas do fio, e vou passar aqui por umas 4, 5 laçadinhas até embutir a ponta do fio, conforme eu fiz aqui neste outro, ó. Olha. Então, pelo direito, ó, como que fica, bem bonitinho. Então, os dois estão prontinho. Agora, eu vou fazer a folhinha. Então, nós vamos precisar de 12 folhinhas. Então, eu vou fazer aqui a laçada, laçadinha, aperto bem, e vou fazer agora 10 correntes. Fiz as 10 correntes, ó. Então, eu venho aqui agora, ó, na segunda corrente, ó. Então, eu tenho uma e duas. Não estou contando aqui a laçada que está na minha agulha. As correntes, uma e duas. Venho na segunda e faço um ponto baixo. Venho na próxima, dou a laçada e vou fazer meio ponto alto, ó. Fiquei com essas 3 laçadas, eu laço o fio e fecho as 3 de uma vez só. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Vou fazer agora uma sequência de 2 pontos altos duplos. 2 laçadas. Dei 2 laçadas. Eu venho fazer aqui o ponto alto duplo. Passo primeiro por 2 laçadas, fiquei com 3. Laço o fio, passo por mais 2. Laço meu fio e fecho as 2. Então, são 2, preciso fazer mais um. Passo por 2 laçadas, fiquei com 3, laço, passo por 2, fiquei com 2 e fecho. Agora, vem a vez do ponto alto. Ponto alto. Agora, o meio ponto, onde eu tiro todas as etapas de uma vez só, as 3 de uma vez, ó. Dessa forma. Agora, eu venho fazer o ponto baixo. Ponto baixo. Na última correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Essa laçada dentro dessa que está na minha agulha. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, e virando para mim trabalhar agora no pezinho dos pontos.
Então, na primeira correntinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo, a laçada que eu estou trazendo dentro dessa que está na minha agulha. Então, aqui na segunda corrente, aqui esse fio vou segurando assim, já vou embutindo. Então, na segunda corrente, um ponto baixo. Na terceira corrente, ó, o meio ponto alto, tira nas 3 etapas de uma vez só. Depois eu venho fazer o ponto alto. Agora, os 2 pontos altos duplo. Duplo porque 2 laçadas. Então, eu venho fazer o primeiro. Passo pelas 2, fiquei com 3. Passo pelas 2, fiquei com 2 e fecho. Mais um pontinho. Ó, estou embutindo aqui a ponta do fio, ó. Então, passo por 2, laço o fio, passo por mais 2 e fecho as 2. Vou fazer agora o ponto alto. O ponto alto. Agora, o meio ponto, onde eu tiro tudo de uma vez, ó. As 3 laçadas. Vou fazer agora o ponto baixo. Ponto baixo, ó. Agora que eu iniciei com aqui, ó, com o ponto baixo, eu venho nele, ó, e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Então, aqui eu posso já cortar aqui o fio, ó. Cortei o fio, dou uma correntinha, ó, assim, passo todo o meu fio, aperto bem, dessa forma, ó. Então, tá prontinha aqui, ó, a minha folhinha, ó. Olha só que lindinha. Então, aqui no avesso, ó, está a ponta que eu já trouxe trabalhando e embutindo, vou ter que cortar. Essa pontinha eu pego aqui umas laçadinhas assim, ó, e vou passando até mais ou menos o meio da folhinha, porque depois a gente vai costurar e vai ficar no avesso mesmo, então nem vai aparecer. Então, assim, ó, dessa forma, ó. Então, aqui eu corto, ó, as pontinhas. Olha só. Então, 12 folhinhas. Vamos agora para a etapa onde a gente vai já fixar na nossa peça o acabamento aqui, a decoração, né? Vamos fazer a aplicação. Vou iniciar, ó, já pelo cabinho, ó. Então, eu coloquei nessa posição, mas aí vocês coloquem da forma que vocês quiserem, o cabinho dobradinho para baixo, dobradinho para cima, aí vai do gosto de cada um. Então, eu vou usar aqui, ó, uma agulha de tapeceiro. Aqui eu dei, ó, uns pinguinhos de cola de silicone para prender no lugar, para mim ficar mais fácil para mim e costurar. Eu só vou dar uma dica inicial para vocês como que é que eu faço. Então, eu vou pegando assim, ó, laçadinha lá e laçadinha aqui, ó. Deixo essa ponta sobrando para depois fazer o acabamento. Então, eu venho assim, ó, pegando uma laçadinha lá e uma laçadinha aqui, ó, do vermelho, do verde, para não aparecer nada lá pelo lado do direito. Olha só. E vou fazendo assim a costura, ó. Então, aqui não aparece nada, ó. Então, eu vou costurar e volto já para uma outra etapa. Fiz, então, a minha costura, olha só como que ficou. Essa foi a maneira que eu quis distribuir aqui, fixar o caule, né? Então, aqui agora eu vou da mesma forma. Esse aqui é o biquinho da folhinha, ó. E aqui é o pezinho. Então, eu coloco bem certinho aqui, ó, pra ficar um acabamento bem legal, ó, e costurar. Então, é dessa forma que eu faço. Tem gente que gosta de fazer só na cola, eu prefiro dar uns pingos de cola para fixar e depois costurar, porque eu acho que fica, assim, bem seguro o trabalho. Então, vai aí a maneira de cada um de fazer aí, de colocar, de fazer a sua aplicação. Então, eu vou fazer aqui a minha costura e já volto com a peça prontinha, mostrando para vocês como que ficou
o acabamento da costura. Finalizei aqui toda a costura, olha só, quero mostrar para vocês. Olha só como que ficou a costura, ó, pegando as laçadinhas, ó. Aqui a florzinha, eu costurei também o miolo, costurei lá o miolo, o miolinho. Aí costurei aqui, ó, toda a borda aqui, ó, aqui nas folhinhas, ó. Então, costurando o miolinho, a florzinha não vai ficar assim solta. Então, ela tá bem presa. Olha só como que ficou. Olha no avesso, ó, não aparece nada da costura, ó. É só ir alinhavando, pegando laçadinha aqui do trabalho de cima, né, da aplicação, com laçadinhas assim, ó, só pro lado de cima do tapete. Então, pecinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva ou dá um joinha aí. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. E compartilhe esse trabalho aí nas redes sociais de vocês. E aguardando vocês em uma próxima videoaula. Bye, bye e fiquem com Deus.